De volta com o nosso Manhã Bandeirantes, sempre trazendo o que de mais importante acontece em Campinas e na nossa região metropolitana. E o governo do estado de São Paulo fez um balanço e um levantamento a respeito das obras voltadas para a educação nos últimos 39 meses de gestão. Esse balanço mostra que o investimento foi realizado na casa dos 37 milhões e 100 mil reais em reformas e construções de unidades das redes municipais de ensino da região de Campinas. Isso significa que entre janeiro de 2023 e março desse ano, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo destinou uma média por mês de R$ 951 mil para a infraestrutura das redes públicas das prefeituras da região. Sobre esse assunto, o Manhã Bandeirantes traz como convidado nesta edição o Fabrício Moura Moreira, que é presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, um órgão responsável pelo acompanhamento das obras por parte da Secretaria Estadual de Educação. Fabrício, muito bom dia. Obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. É um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Tudo bem? Uma satisfação estar aqui falando um pouquinho sobre educação com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Satisfação é nossa. Na região de Campinas foram 34 reformas para ampliação de salas de aula, reforma de instalação elétrica e climatização, incluindo também a construção de 10 creches. Como é que é escolhido o município para que um projeto seja aprovado por parte do governo do estado e como funciona essa parceria com as prefeituras, Fabrício? Legal, Heitor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. É importante registrar que a gente já fez um investimento de mais de 400 milhões de reais em todo o estado de São Paulo, né? A orientação do governador Tarcísio é que a gente possa estar muito próximo dos municípios nesses investimentos, nas redes municipais e nas creches. E o principal investimento é nas creches, né? Desse montante, 250 milhões de reais são investidos em creches. Foram entregues 89 creches em 87 diferentes municípios. E aqui na região de Campinas não é diferente, né? São 10 creches que foram entregues já, e nós temos 14 ainda em construção, que a gente vai entregar aí nos próximos meses, no próximo ano. E essa escolha ela é feita muito em parceria com a Secretaria de Educação do Estado e com os municípios paulistas. O que acontece, Heitor? O município traz para a gente essa demanda, a gente faz análise da necessidade de vagas de creche naquele município e aí a gente instrui processo e a gente faz esse trabalho muito junto. Então é feita a solicitação, esse recurso pode ser repassado ao município para que ele construa a creche ou a Secretaria de Educação pode pedir para que a FDE faça a construção dessa creche. A gente faz aquilo que melhor atende ao anseio ali do município, que atende ao melhor anseio da população. A lista de municípios que receberam esse investimento com as unidades do programa Creche Escola incluem Campinas, Americana, Cordeirópolis, Itatiba, Jaguariúna, Nazaré Paulista, Pedreira, Serra Negra, Tuiuti e Vargem Grande do Sul. A importância de se investir na creche hoje em dia, Fabrício, a gente sabe que as famílias cada vez mais dependem de todos aqueles pertencentes na casa, o pai, a mãe, um irmão mais velho que eventualmente pudesse ficar com a criança. A creche hoje ela é fundamental para a economia familiar também? Você sabe, Heitor, que o nosso governador Tarcísio fala muito isso, né? Que esse investimento na primeira infância é a melhor política social que a gente pode investir. Então, esse cuidado que a gente está tendo com esse programa de creches é muito, muito relevante. É ele que, de fato, vai mudar ou pode mudar a história dessa criança. Então, a criança que está se desenvolvendo, está numa fase super importante da vida dela, ela se desenvolve bem nessa primeira infância, depois ela vai se alfabetizar na idade certa, depois ela vai ter uma educação tranquila até o ensino médio e poder chegar na faculdade. Então, quando a gente faz esse investimento, a gente está investindo muito na criança, mas a gente também está investindo em todo o contexto familiar dessa criança, porque os pais sabe que pode deixar aquela criança, que ela vai ser bem assistida, que ela vai ser bem cuidada e que ele pode trabalhar, ele pode ir para os seus afazeres com toda a tranquilidade que a coisa tá funcionando bem, seu filho está protegido, está resguardado. Então, esse investimento é super relevante. E a gente tem mais 50 creches em construção em todo o estado, né? Como eu mencionei, 14 só aqui na região de Campinas. Nós estamos conversando no Manhã Bandeirantes com Fabrício Moura Moreira, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, um órgão responsável pelo acompanhamento de obras da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Fabrício, São Paulo teve recentemente o anúncio do programa Alfabetiza Juntos SP, que tem uma meta
com uma nova política pública de ter 90% de alunos leitores até o final deste ano de 2026. Isso com crianças de até 7 anos de idade. Como é que está sendo feito esse trabalho e o acompanhamento junto às prefeituras? Uma vez que há um investimento do governo do estado nessa infraestrutura, há um acompanhamento para saber se metas como a do programa Alfabetiza Juntos SP estão sendo cumpridas? Sem dúvida. O governador Tarcísio lançou esse programa em fevereiro de 2024. É um trabalho em parceria com todos os municípios paulistas. Aliás, é importante registrar que os 645 municípios do estado de São Paulo aderiram a esse programa, estão fazendo essa avaliação de influência leitora do estudante no início do segundo ano do fundamental e no final do segundo ano para acompanhar essa evolução e garantir que os nossos alunos estão sendo alfabetizados na idade certa. E esse programa tem uma série de frentes. A primeira delas é a questão da avaliação mesmo de influência leitora. A gente precisa acompanhar se o aluno de fato está aprendendo a ler e escrever na idade correta. Depois, a formação de professores. Então, o Estado está formando os professores das redes municipais também para que eles possam ajudar o nosso estudante a alfabetizar na idade certa. Depois, a gente tem o Prêmio de Excelência Educacional. Então, há uma remuneração para os municípios que baterem a meta de avaliação de influência leitora. Tem um material didático que é disponibilizado aos municípios. O Estado entrega isso gratuitamente para os municípios. Então, veja, é uma série de atividades integradas para garantir que, de fato, o nosso estudante esteja se alfabetizando na idade correta. E o avanço no estado de São Paulo é muito grande. Essa parceria com os municípios está dando muito certo. Então, todos os municípios estão avançando, o estado de São Paulo está avançando, e a gente teve um avanço recorde nesses 3 anos de gestão. O estado de São Paulo avançou mais de 30% na avaliação, na fluência leitora na idade certa. Isso é muito relevante para o estado de São Paulo, isso vai mudar a realidade dos nossos estudantes no longo prazo. Fabrício, esse ano, no último mês de abril, no início desse mês, foi entregue a primeira unidade do programa PPP Novas Escolas. Escola construída em parceria público e privada e foi na cidade de Aguaí, a Escola Estadual José Teodoro de Moraes. O governador anunciou que outras cidades vão ter também escolas construídas a partir da parceria com a iniciativa privada. Campinas está nessa lista, inclusive. Como que funciona esse trabalho? O que é de responsabilidade da iniciativa privada e o que continua sob responsabilidade do governo do estado numa escola PPP? Heitor, esse programa ele é muito relevante, né? Na realidade, a gente tem uma carência de espaços físicos importante na nossa rede, então a gente pode fazer isso construindo novas salas de aula nas escolas existentes que a gente tem, e estamos fazendo isso, já entregamos mais de 100 e vamos entregar mais 900 até o final do ano, e também construindo novas escolas. Já entregamos 30 nessa gestão e temos mais 50 em construção que ficarão prontas até 2027. Especificamente nesse programa de PPP, o que acontece? A gente passa para o privado para ele construir a escola e ele fica com os serviços não pedagógicos dessa escola por 25 anos. Então, isso ajuda muito o Estado em termos orçamentários, porque isso dá fôlego, né? A iniciativa privada constrói a escola e depois vai operar essa escola. E, claro, toda atividade pedagógica, os professores, o diretor da escola, são profissionais da Secretaria da Educação do Estado. Então a gente fica de fato focado, a Secretaria da Educação vai ficar focada no aspecto mais relevante, que é ensinar os nossos estudantes, né? Ensinar o processo de ensino e aprendizagem para que ele possa acontecer nas escolas. E as atividades acessórias vai ficar com parceiro privado. E há previsão de quando Campinas deva receber um modelo desse de colégio PPP? As escolas já estão em construção, se eu não estiver enganado, são 4 escolas que vão ser entregues em Campinas até o meio de 2027. Para esse ano ainda de 2026, quais são as prioridades do governo do estado e quais são os trabalhos que a Fundação para o Desenvolvimento da Educação prevê para a região metropolitana de Campinas? Fabrício. Nós temos 2 prioridades bem importantes, Heitor. A primeira delas é seguir nesse programa de reforma das escolas. Nossas escolas, de modo geral, são antigas e a gente precisa melhorar a situação das nossas escolas, né? Já investimos mais de 2 bilhões de reais em todo o estado de São Paulo. Na região de Campinas, investimos mais de 400 milhões de reais. São mais de 900 obras só na região de Campinas. A gente vai seguir com esse programa de reformas até o final do ano para deixar nossas escolas em situações cada vez melhores para recepcionar os nossos estudantes.
E a gente vai também, em paralelo, seguir com o programa de ampliação. A gente quer oportunizar mais escolas, mais salas de aula para os nossos estudantes, e a gente quer fechar o ano de 2026 com 1.000 novas salas entregues em todo o estado de São Paulo. Isso é bem relevante para que a gente possa ampliar o ensino profissional, para que a gente possa ampliar o ensino integral. Nesse ano de 2026 também, Fabrício, começaram a operar 6 escolas na região metropolitana de Campinas no modelo cívico-militar. Como é que tem sido a aceitação dos pais, dos alunos, dos profissionais nesse colégio, e há uma expectativa de ampliação desse número nos próximos anos? Olha, a receptividade tem sido muito boa. Na realidade, toda a aprovação desse processo ele já aconteceu junto à comunidade escolar, né? A comunidade escolar que fez a escolha e quis participar desse programa das escolas cívico-militares. E tem sido um programa muito, muito exitoso. É um programa naquele que a gente trabalha a questão da convivência escolar, a gente trabalha a questão da disciplina e estamos avaliando, né? Começou há 2 meses, começou agora em fevereiro, a gente está avaliando, vamos ver como é que ele vai evoluir ao longo do ano de 2026 para que a gente possa tomar as decisões. Quem quiser acompanhar um pouco mais sobre o trabalho da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, as obras conforme o cronograma for sendo seguido, tem um canal de comunicação também pelo Governo do Estado. No portal do Governo do Estado é possível saber mais detalhes sobre esses trabalhos todos? Sem dúvida, a gente consegue acessar essas informações no portal da agência SP, na página da FDE, sp.gov.br, perdão, e também nas nossas redes sociais. A gente está à disposição para poder compartilhar essas informações com a população. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas com Fabrício Moura Moreira, presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, órgão responsável pelo acompanhamento de obras da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, falando sobre os investimentos feitos na região metropolitana de Campinas nesses últimos quase 4 anos do governo de Tarcísio de Freitas. Fabrício, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Espaço sempre aberto para a gente falar de um tema fundamental na nossa sociedade, que é a educação. Legal, Heitor. Obrigado pela oportunidade. Fico sempre à disposição.